Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 8 de junho de 2021. Eu espero que todos vocês estejam bem, na graça de Deus, tá? E vamos aqui a mais um comando da aula de língua portuguesa de hoje. Como vocês sabem, ontem nós iniciamos o estudo do gênero textual chamado relato pessoal, onde vocês fizeram um pequeno áudio descrevendo um pouco das características de vocês. E hoje, na aula, nós vamos dar continuidade a este estudo. Ontem nós fizemos a nossa atividade de língua portuguesa no livro aqui, que é o nosso PNLD, nas páginas 8 e 9. E hoje nós vamos dar continuidade a estas páginas do livro. Então hoje nós vamos estudar as páginas 10, 11 e 12, tá? Hoje nós vamos conhecer uma criança, uma menina estudante, igualmente a vocês. Só que ela não mora no estado do Ceará. Ela não mora no Aquiraz. Ela mora bem longe da gente, no outro estado chamado Pará. E o nome dessa menina, que diz aqui na página 10, chama-se Amezilda. Assim como aqui nós temos, são 19 alunos. Então, vocês que são meus alunos, cada um tem um nome. Cada um tem uma história que ontem o tio escutou muito bem. E hoje nós vamos aqui estudar um pouquinho sobre a nossa coleguinha, chamada Amezilda. Aqui na página 10, nós temos algumas informações sobre a Amezilda. Professor, como é o nome completo dela? Ela chama-se Amezilda Calandrini Santos, tá? E ela tem um apelido. O apelido dela é Joca. Local e data de nascimento. Ela nasceu em Belém do Pará, no estado do Pará, como se diz. Ela nasceu no dia 29 de maio de 1948. Vixe, já faz bastante tempo, hein? O nome dos pais: Francisca Alves dos Santos e Almenides Calandrini Azevedo. Brincadeira preferida: brincar de casinha com bonecas e pular corda. Ontem também eu pedi a vocês, eu fiz uma pequena enquete pedindo a vocês, perguntando a vocês qual seria o esporte de vocês para ajudar na atividade de matemática. Então, nessa página 10, já temos aqui a primeira questão. Nessa primeira questão, o que é que vocês vão fazer? Somente ler as informações da nossa coleguinha chamada Amezilda. Aqui, como eu acabei de ler para vocês, nós já estamos sabendo de muitas coisas da Amezilda. Então, nós vamos agora dar continuidade à atividade de hoje, que já estou aqui na página 11 do livro de língua portuguesa. Prestem atenção. Começa com a segunda questão. O que a segunda diz, professor? Uma pessoa pode se apresentar, contar sobre si, dando um relato pessoal. Foi o que ela fez. No texto a seguir, a Amezilda conta um pouco da história dela. Então, aqui na 2,
nós vamos agora ouvir, escutar um pouco da história da nossa coleguinha chamada Amezilda. O tio aqui vai fazer a leitura do texto e vocês também depois vão estar lendo o mesmo texto para que possam estar realizando a atividade de hoje. O texto ele tem um título, chama-se Longo Caminho até a Escola. Meu nome é Amezilda e sou uma menina que vive no Pará, um dos maiores estados do Brasil. Os meus pais saíram de Belém para morar em Ananindeua, quando eu ainda era pequena. Ananindeua é uma cidade que fica bem perto de Belém. Nossa família é grande, somos 14 irmãos. É muita gente e muita alegria. Primeiro moramos em uma casa de barro, mas agora está ótimo. Mudamos para uma casa de madeira, grande, onde cabe todo mundo. Meu pai aprendeu a ler porque minha avó se preocupou muito com isso. E ele quer que a gente também estude. Mas não é fácil. Nós temos de andar 5 quilômetros todos os dias para ir para a escola. É um caminho estreito de terra, onde só passa um carro. A escola se chama José Marcelino de Oliveira e eu gosto muito de lá. Ando muito, mas vale a pena. Eu adoro estudar. Eu ainda não sou muito bem. Eu ainda não sei muito bem o que eu quero ser quando crescer. Quem sabe trabalhar no posto de saúde, ajudando as pessoas. Aqui no bairro de Maguari tem um posto. Eu adoro trazer meus irmãos para vacinar. Só para ver a mulher aplicar a injeção. Aquela seringa brilhando. Mas de tomar eu não gosto, não. Só de ver. Quem escreveu esse texto aqui, pessoal, não foi a Amezilda. Esse texto aqui, ele tem um autor que se chama José Santos. E esse texto aqui foi tirado do livro Crianças do Brasil. Vendo este relato da Amezilda sobre o caminho que ela faz até a escola, não é muito diferente de alguns de vocês. A gente sabe que aqui na turma do terceiro ano B, nós temos alguns alunos que moram perto da nossa escola, né? Da Leolina Batista Ramos. Mas também nós temos alunos que moram um pouco distante da escola. Achei interessante aqui no texto, gente, que a Amezilda, ela não é rica, ela é pobre, mas nem por isso ela deixa de sonhar. E como o texto diz, ela gosta muito de estudar. E alguns de vocês também já disseram isso para mim, que gosta muito de estudar. E estudar, pessoal, é muito importante. Muda a vida da gente. Vamos para a nossa terceira questão e última página da atividade de hoje, página 12. O que é que a terceira diz? Milhares de pessoas gravam relatos pessoais em vídeo para o Museu da Pessoa, contando um pouco de sua história de vida. Esses relatos foram disponibilizados no site do museu na internet e foram transcritos para o papel, ou seja, virou livro. Entre esses relatos, o autor José Santos escolheu 27 histórias que retratam a vida
de diferentes crianças do Brasil para criar um livro intitulado Crianças do Brasil. Como o autor conseguiu as informações para escrever o relato de Amezilda? Marque. Então, nessa terceira, vocês têm 2 quadrinhos para marcar o item verdadeiro. Tá, gente? Quarta, quem conta a história é chamado narrador. O narrador pode ser narrador-personagem. Professor, o que é o narrador-personagem? O livro aqui diz, quando ele participa da história como personagem. Ou narrador-observador, quando apenas narra os fatos vividos pelos personagens. O narrador do relato é um narrador-personagem ou um narrador-observador? Atenção, gente, essa quarta questão aqui, vocês vão responder olhando para o texto que o tio acabou de ler. Quem está contando a sua própria história é a Amezilda ou o autor do livro? Aí vocês vão marcar, tá? Se é um narrador-personagem ou um narrador-observador. Quinta questão, responda. A Amezilda é um personagem real ou imaginário? Real é aquele que existe de verdade. E imaginário é aquele que fica na nossa cabeça, né? Na fantasia que a gente faz. B. Os fatos narrados no relato são reais ou criados pela imaginação do autor? 6. Os relatos pessoais normalmente apresentam datas e nomes de lugares. Escreva: A. O nome da cidade onde a menina mora. B. O nome da escola de Amezilda. C. O nome do bairro onde a menina mora. Pronto, pessoal. Hoje eu quis fazer assim uma maneira diferente de apresentar esta aula para vocês de língua portuguesa aqui com o nosso livro Encontros. É o livro que nós temos, é o livro que nós estamos trabalhando, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação que o tio fez do relato pessoal, estudando um pouco sobre a vida da nossa coleguinha chamada Amezilda.